Olá! Senta aí, senta-se na mesa aí, fica à vontade. Quero conversar algo muito importante com vocês. Eu não sei qual é a medida de relacionamento ou de entendimento que vocês têm com a presença de Jesus, com a presença do Espírito Santo, mas eu quero te trazer uma reflexão. Eu quero que você reflita e pense no valor, na importância do reconhecimento da presença. Vou te fazer uma pergunta. Você já deixou de fazer algo? Pensa aí, traz na sua memória. Porque tinha alguém perto de você, alguém do seu lado, que representava, uma autoridade, ou você ia ter vergonha, e você deixou de fazer algo porque essa pessoa estava perto de você? Você deixou de fazer algo porque essa pessoa estava próxima a você? Sabe quando o filho, muitas das vezes deixa de fazer algo porque está perto dos seus pais, Já ouviu falar, você é outro, longe, das suas mães. Filho pequeno, então, chega a ser engraçado e bonitinho. Que eles fazem tudo que tem que fazer, eles estão bem quando vê a presença da mãe. Uns é quando vê a presença do pai, a criança muda, principalmente da mãe, A criança muda, fica manhosa, fica chorona, parece que é outra criança, não é aquela mesma criança que estava ali. Isso é o valor da presença, isso é o peso da presença, aquilo que a presença te traz. Eu quero ler aqui para você um versículo que diz assim, Mateus 28, versículo 20. Ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado, e eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. O próprio Jesus disse essas palavras, e ele também disse, lá em João 14, versículo 26, ele diz assim, mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviara em seu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Aqui Jesus está começando a ensinar aos seus discípulos que era necessário ele morrer, ressuscitar e subir aos céus. Mas que eles não estariam só, eles não estariam sozinhos em nenhum momento, porque ele ia enviar o Espírito Santo, o Espírito Consolador, aquele que ensinar, que auxiliar, aquele que estaria conosco todos os dias. Nós não ficaríamos órfãos, nós não ficaríamos só, mas o Espírito Santo estaria conosco. O Espírito Santo é uma pessoa. Se hoje o meu espírito for retirado do meu corpo, a minha matéria vai apodrecer na terra. Nós vamos dizer que eu morri. Por quê? A pessoa que era o Espírito, saiu. E o Espírito Santo ele é uma pessoa, só que ele não tem a matéria. Ele não tem a carne, essa capinha aqui, esse corpinho. Ele é, sim, uma pessoa e ele habita em nós. E ele conversa conosco todos os dias e nos ensina. Eu não sei, como eu falei, o tipo de relacionamento. Eu, quando sou aprovada ou reprovada pelo Espírito Santo, é como realmente eu visse a face dele, olhando e me autorizando não, como o pai que às vezes faz, sabe, aquela carinha pro filho, ou só de olhar assim pro filho, o filho já, ops. Isso é gerado na intimidade, mas o que eu percebo é que muitos de nós ainda não entendemos a presença do Senhor conosco todos os dias. A presença dele. Muitos ainda faz separação de lugar santo. Lugar onde a presença está é na igreja, ou é quando eu estou orando de joelho, ou é quando eu estou fazendo algo que eu julgo muito espiritual, porque tudo é espiritual. Mas quando eu julgo espiritual, eu percebi o valor da presença até quando a pessoa não te conhece. Teve um dia que foi quando isso me voltou à memória, Porque às vezes a gente aprende, a gente medita sobre isso, fala sobre o assunto, mas fica guardado, cai no esquecimento, porque você vai meditando em outras coisas, diariamente você tá lendo a palavra, tá sendo ministrada. Mas teve um dia que eu tava na igreja, e eu fiquei em pé, numa pilastra. Tinha uma pessoa na minha frente, era visitante, não me conhecia.
E eu percebi que ela ia mexer no telefone, abrir o WhatsApp, sei lá, alguma outra coisa, na hora da palavra. Mas na medida que eu cheguei e encostei na pilastra, eu senti ela me olhando de rápido de olho e fechando o telefone, guardando o telefone e olhando pro pregador. Aí me veio, o Espírito Santo foi e me trouxe. Eu falei, uau, ela nem me conhece. Mas a presença de uma desconhecida para ela trouxe um temor de ela não fazer aquilo que não era para fazer, né? A gente sabe que no momento da palavra a gente está na igreja para prestar atenção na palavra. E ela prestou atenção, parou para prestar atenção. Então ela teve um temor diante da presença de alguém que ela nem conhece. Eu não sei se você já ouviu até mesmo falarem, e é real, que quando a pessoa ela tem um costume de pornografia, ela não vai assistir pornografia na sala junto com os pais. Ela não vai assistir pornografia alta num lugar público, né, com a tela todo mundo olha e sem um fone, aquilo para todo mundo ver que ela tá assistindo pornografia. Ela faz de uma forma escondida. Por quê? A presença dos outros inibe ela de fazer aquilo que ela sabe que não é certo. Eu sei que muitos falam assim, mas eu posso assistir a pornografia, está liberado? Pornografia traz muito malefícios para a nossa mente, para a nossa vida. É um campo espiritual que não era bom ninguém se envolver, mas que acaba acontecendo. Mas deixamos de fazer por isso. Muitas das vezes, porque hoje as pessoas andam tão abusadas que às vezes não respeitam mais, né, a presença mesmo de um policial, e tem gente que rouba na cara dura, né, ali. Mas muitas das vezes o ladrão não vai roubar porque ele tem um policial, uma presença que representa uma autoridade, então ele não vai fazer aquilo. E muitas das vezes as pessoas deixam de pecar porque tem um irmão da igreja perto, porque tem um pastor olhando. Só que a gente se esquece que mais do que essas pessoas é a presença de Jesus, é a presença do Espírito Santo que está conosco até a consumação dos séculos. Estará todos os dias. Se pecamos, pecamos na presença dele. Uma vez que passamos pela cruz, nós pecamos o pecado deliberado, né? O pecado que eu sei que é pecado, escolho pecar na presença dele. Eu escolho fazer o errado na presença dele. Eu escolho mentir na presença dele. Eu escolho enganar na presença dele. Eu escolho caluniar, ofender, matar com palavras na presença dele. Eu escolho adulterar na presença dele. Todas as nossas escolhas são na presença dele. É por isso que eu comecei o vídeo falando, não sei se você já teve, se você tem esse entendimento de uma forma clara, ao qual você consiga perceber a presença dele. Porque eu tenho a certeza, se você perceber a presença dele, você não vai errar. Você não vai errar o alvo. Porque você teme a presença dos homens. Você teme a presença das pessoas que não morreram na cruz por você. Porque não se sacrificaram por você. Que não deram a vida por você. Que é a pessoa que mais te ama. Você teme a presença de desconhecidos. Você teme a autoridade de desconhecidos. É como a gente fala, a honra dada, principalmente a pai e mãe, quando a gente obedece aquilo que eles nos ensinou, quando eles não estão perto, quando eles não estão próximos, porque quando o pai e a mãe tá ali é fácil, não vou fazer isso aqui não, porque ele fala para eu não fazer, porque o pai e a mãe não deixam. Mas quando ele não tá e você é convidado a fazer e você diz, não vou fazer porque não é isso que meu pai me ensinou, não é isso que minha mãe me ensinou, isso é honrar. E ainda que você não perceba a presença do Espírito Santo, a presença de Deus, você pode simplesmente falar, não vou fazer porque a palavra dele, as escrituras dele me ensina que eu não devo fazer, então eu não vou fazer. Isso é honrar o seu pai, isso é honrar o Senhor, isso é você demonstrar que você tem apreço pelo aquilo que ele tem te ensinado, que vale muito os ensinos dele, que vale muito a presença dele. Então hoje, o que eu mais desejo é que você realmente consiga entender, perceber a presença do Senhor. Que você consiga ter essa consciência de que a presença está aí com você, a presença está te acompanhando, ele está te observando. Porque se você vai estar temendo a presença de um desconhecido, uma autoridade que você não conhece, imagine a autoridade de Jesus. Imagine a presença dele. Será que você conseguiria adulterar
sem o consentimento do seu esposo ou da sua esposa, com ela dentro do quarto te olhando, nem trocar mensagem, né? Nem trocar mensagem você trocaria, se soubesse que ela tá lendo. Você nem sequer olharia, né? Se às vezes você já viu que passa na rua, você olha, você disfarça. Porque a mulher está ali, né? Ah, não vou olhar pra essa mulher. A minha esposa tá aqui, eu sou louco, o meu esposo tá aqui, eu vou respeitar a presença dele, respeita a presença também quando ele não estiver perto. Ainda que você não esteja, eu ainda não estou nesse nível de perceber, sabe? A gente vai muito por aquilo que a gente sente, aquilo que a gente vê, aquilo que a gente toca, aquilo que a gente ouve. Mas a fé não é isso. A fé é crer naquilo que você já entendeu. E o que você entendeu? O que a palavra te garante? Que Jesus mesmo disse com a sua própria boca, com a sua própria fala, eu estarei com vocês até a consumação dos séculos. Eu enviarei o Consolador, aquele que vai te auxiliar, te ensinar, te instruir nas coisas. Ele está conosco. Se você passou pela cruz, se você aceitou Jesus como único e suficiente Senhor e Salvador, a presença dele está te acompanhando. A presença dele está com você. Começa a trazer para o seu intelecto. A presença do Senhor está aqui. O Senhor está aqui. Para quando você for caluniar, fofocar, quando você for degrinir, quando você for brigar, você fala assim, caraca, a presença do Senhor está aqui, eu vou fazer isso na frente dele. Eu vou envergonhá-lo assim, eu vou fazer isso na presença dele, ele vai ficar entristecido, eu vou entristecer o Espírito Santo com essa atitude. Ele está aqui, eu vou fazer isso. Você não vai fazer isso. Eu tenho certeza que quando você começar a entender, a compreender que a presença dele está ali, você vai deixar de fazer muita coisa. Você vai deixar de agir de forma... Eu sei que tem hora que parece que você fala assim, quando você tem intimidade, você tem a certeza que ele tá, tipo, Senhor, não, fecha os olhos, eu fico ali pra não ver isso aqui que eu vou fazer. Mas na verdade, o seu espírito fala, não, eu não vou fazer isso com ele. Eu vou agradar ele. Eu vou engolir essa palavra. Eu vou dar outra face. Porque ele tá aqui. E é o que ele faria. Então hoje realmente o desejo do meu coração, e eu creio que mais do que o desejo do meu coração, é o desejo do Pai, é o desejo do Senhor, é que você entenda que essa presença tem te acompanhado, essa presença está com você, e isso vai te livrar de muitos erros, de muitas coisas que você faria, mas por conta da presença você não vai fazer. Então medita nisso. Medita nas suas atitudes e medita se você tem esse entendimento. Se você conseguiu compreender que ele está com você todos os dias, em todos os locais, todo o tempo. Medita nisso. Presta atenção nisso. Porque é de muita importância você compreender isso. Eu quero que você agora realmente pare um pouquinho para olhar, analisar suas atitudes. E se realmente você não faz essa separação. Não, a presença só está em tais lugares. Aqui ele não está. Porque se você faz isso, não existe essa separação. Uma vez que você passou pela cruz, ele está com você todos os dias. E eu sei que às vezes a gente quer usar esse versículo para trazer força no dia mal. Não, ele está comigo, ele é minha força, ele vai me ajudar. Mas que também seja para pensar e refletir, ele está aqui, eu não posso errar o alvo. Ele está aqui, eu não posso fazer isso. Ele está aqui, eu não posso fazer isso aqui, vai entristecê-lo. Que seja também dessa maneira. Reflita aí e pense. Respeita. Respeita essa presença que está com você todos os dias. Fica com ele e tenha um dia abençoado. No nome de Jesus.